Galera, no Papo Foda de hoje tá foda que eu recebo um mestre aqui, Marcos Mion. Valeu, Caio. Obrigado demais. Hoje tá foda. Você acostumou a falar essa palavra assim, a ponto dela virar uma palavra tipo tranquila? Assim, me apeguei a ela. É uma palavra que me dá um carinho. Ela até. sai normalmente. Ela sai normalmente. Se eu der uma travadinha antes de falar, me perdoa, mas eu vou me acostumando. Ó, falando em foda, ó. Você viu que eu já pego o gancho? Essa entrevista vai ser sobre... Vamos ser sobre coisa foda. Eu também quero dar uma travadinha, né? Mas eu vou me acostumando. Mas pelo lugar, obrigado, viu, irmão? Obrigado. Mas, cara, por parar que livro lindo, cara. Obrigado. Falando sério, o projeto, o gráfico dele todo, eu sei que ele é um tremendo sucesso. Eu vou ler pra ver se eu consigo ser mais foda. Você já é hardcore, irmão. Você já é hardcore, já. Mas sabe que foda é uma coisa boa. Até te falei no começo, né? Significa feliz, otimista, determinado e abundante. Então pode falar sem medo, pode falar feliz, à vontade. Otimista, pode falar que a galera gosta. Fala foda. É foda. Viu? Já pegou já. Mas sabe que você é maluco? Porque, cara, eu ao longo da minha carreira, eu me policiei tanto para me tornar um comunicador popular. Uhum. E a gente está falando com o Brasil inteiro, de todas as classes, todas as raças, todos os cantos desse país, que eu me reeduquei a não falar nenhum palavrão. Certo. Porque na MTV era só o que a gente fazia, né? No começo da minha carreira, né? Era uma coisa piores muito... clipes do mundo, hein? Nossa, então, piores clipes do mundo e foda eram palavras que... Você falava naquela época ou não? A gente falava o que queria, e eu era um moleque de 20 anos de idade, então era uma palavra que eu falava abundantemente, feliz, otimista e determinado. Eu falava sempre. Mas aí é louco isso, porque daí eu fui tirando isso da minha vida a ponto de até agora eu vou falar foda, eu dou uma risadinha. Tipo, parece eu sei lá. Mas é uma coisa boa. Adorei a dedicatória, cara. Obrigado. As crianças... É um cara que você merece todo o carinho. As crianças vão adorar essa coisa foda. Minha filha fala. Sério? Eu fico na livraria andando lá, seja foda. Eu acho muito importante ressignificar, né? Trazer Mas todo posso o contexto. falar uma coisa? Vamos falar real. Fala. Tem horas que uma palavra como foda representa meia hora de conversa que você poderia ter para explicar. Tem coisas que só um palavrão resume, cara. Outro dia meu filho mandou um e eu, assim, foi tão bem encaixado. E foi o Romeu, cara. Foi o Romeu? O Romeu. Meu filho faz parte do espectro autista. E ele mandou, leve, né? Nada assim pesado. Mas já é dentro do guarda-chuva de palavras que eu não permito em casa, que eu não incentivo nem nada. Mas foi tão bem encaixado, cara, que todo mundo começou a rir. Aí eu falei, filho, esse valeu demais. Isso resume que às vezes tem coisas que um palavrão bem encaixado, eles poupam meia hora de conversa. Primeira coisa que eu quero, porque assim, no Papo Foda, eu gosto muito de tirar, eu falei antes, até nosso papo, que é da troca, sabe? Da galera que tá vendo. Principalmente se você é um ícone, pô, você já tá na TV. Quanto tempo de carreira já? 18, eu ia falar 20. Pô, 18 anos. Não, eu tô guardando pra anunciar 20 quando for mesmo, porque eu... já tem um plano já dos 20? 20 anos de carreira, cara. É marcante. Direto, sem parar. Direto, na pegada. Ou seja, 20 anos no ar, 20 anos trabalhando na TV, né? Assim, é como, eu digo, carreira como comunicador na TV, né? Porque eu sou ator, na verdade, que é uma profissão que eu também nunca parei. Mas eu estreiei na MTV... O anúncio foi feito na virada de 99 para 2000. Então, eu tô quase completando 20. E qual que você acha que assim, um grande insight? Porque se mantém alto é uma coisa. Agora, 18 anos performando no nível... Qual você acha que é um input? O que você acha que levou, sabe, irmão? Se tivesse regra, todo mundo estaria lá. Verdade. Mas sei lá, uma coisa que fez diferença assim, na sua carreira. Se tivesse uma equação... Eu não acredito em fórmula nem nada, mas é uma coisa que você valoriza, porra, isso aqui foi... Cara, definitivamente, o que me trouxe até aqui é minha originalidade. Isso, e, ao mesmo tempo, é a coisa que mais pode te afundar. Ou seja, é uma loteria. Você pode ser o cara muito original e não encaixar numa empresa, porque você não faz parte de como aquela empresa funciona, você não está de acordo com as diretrizes, e aí, obviamente, você vai ser queimado. Como, às vezes, ser original é o que faz todo mundo olhar pra você e falar, nossa, como é que eu não pensei nisso antes, mas esse cara é sensacional, esse cara é demais. E aí, e as coisas acontecem. Então, você tem que tomar cuidado quando você é original. Eu sempre falo isso, quando as pessoas me perguntam, eu sempre volto para a originalidade, porque eu sei que o que fez a minha carreira acontecer foi, a minha autoconfiança, o meu conhecimento do que eu sou capaz de fazer. Perfeito. Eu não vou me propor aí operar um joelho, que eu sei que eu não vou saber fazer, entendeu? Vamos operar um baço, eu não vou fazer, porque eu não tenho a menor ideia como fazer. Total. Mas tem coisas que eu sei
fazer, que eu me preparei, que eu estudei, então eu sei que eu consigo fazer, e essas são as que eu me proponho a fazer. E dentro dessas coisas, obviamente eu não sou o único, tem sempre 30 milhões de pessoas tentando fazer qualquer coisa. Dentro dessas coisas que eu sei que eu domino, eu imprimi a originalidade. Desde muito cedo. Eu nunca... Desde o começo da minha carreira. Eu cheguei numa emissora e falei, olha, é o seguinte, vocês vivem de clipe, que a MTV realmente vivia de clipe. É uma época... naquela época, né? Não tinha internet, não tinha uma época que, você lembra, essa molecada hoje não tem noção da importância que a MTV tinha pros jovens e pro mundo pop, conceitual. Era a coisa mais seguida e ouvida, né? Era sinistro. E viviam de clipe, viviam de música, viviam de gravadoras e de artistas. Porque se os artistas não amassem a MTV, eles não tinham o que falar, não tinham o que fazer. E aí chegou um moleque que eu tinha 19 anos e falei, meu, quer saber? Vamos meter o pau nessa porra toda aqui, vamos virar isso aqui do avesso, por que ficar falando? Vamos falar mal desses caras, vamos tirar sal, vamos brincar, vamos zoar. E eu lembro que isso deu na época, dividiu a empresa no meio. Tinham pessoas que achavam o máximo e tinha pessoas que falavam, meu, o que você tá fazendo? Você vai falar isso do Caetano Veloso? Meu, não só vou, como já falei, já tá indo pro ar. E vamos pra cima, entendeu? Originalidade. E no meu caso me catapultou, mas eu sempre falo para as pessoas, toma cuidado, porque não vai chegar no emprego agindo que nem um maluco e falar que o Marcos Mion mandou e você é mandado embora, porque, mas eu fui original e eu fui com as cuecas por cima da calça e eu fiz qualquer coisa. É uma autenticidade planejada, estudada, telegrafada. Você tem que saber aonde que você tá. Total. Né? Então, uma coisa que eu aprendi ao longo da vida trabalhando em grandes empresas é que você pode e deve ser um gênio, deve ser genial. E todo mundo tem a capacidade de ser. Você tem que ser genial, mas tem que ser um gênio que sabe trabalhar dentro das diretrizes da empresa. Uhum. Existem limites, né? Então, qualquer grande empresa. Então, não adianta você também ser um cara que passa a ser visto como um revoltado ou como um cara que não se encaixa. Né? Você tem que saber lidar. Então, na época, graças a Deus, eu estava numa emissora que a liberdade era extrema, cara. A gente queria realmente chocar, a gente queria questionar, a gente queria fazer uma emissora de TV que era feita por pessoas que não eram para estar na TV. E você sempre me pareceu que nunca teve medo do erro, porque você sempre teve a vontade de acertar e isso te ajudou muito a testar, a validar a coisa, né? Pô, vamos por esse lado, não deu certo, troca, não deu certo, troca. Eu nunca teve medo do erro, porque sempre aparentou, te acompanhei muito e sempre mas posso falar uma coisa também, cara? Isso vale muito a pena, né? Não ter medo do erro. Quantas pessoas às vezes ficam aguardando uma puta oportunidade? Mas eu vou te abrir uma real aqui. Abre, irmão. Vou te abrir uma real. Agora, que você me assistia moleque, que a gente tem os 7 anos de diferença, se eu tinha 19, você tinha uns 12 quando eu comecei na MTV. E acho que você guarda essa memória daquela loucura toda desse cara que ninguém consegue segurar, que fala as coisas mais insanas. E testa, e vai, e faz uma coisa. E vira do avesso, e vira a câmera não pra ele, mas pros bastidores e mostra... Foi o primeiro cara a quebrar a quarta parede, mostrar os cabos, nego puxando o cabo, apresentava o programa da escadaria, descia na parede, virei aquele negócio do avesso. E aí fica essa sensação nossa, esse cara é muito louco, é insano, ele faz as coisas assim... Mas a real é que eu pensava em tudo, cara. Por exemplo, o medo do erro, quando eu falo que eu não tinha, é porque eu sempre estava muito preparado. Boa, quando eu fiz o teste para a MTV, meu teste para a MTV com 17 anos de idade, eu fiz o Piores Clipes do Mundo. Mas eu não fiz porque eu achava legal. Óbvio que eu achava legal pra caramba, é óbvio que era uma coisa natural para mim. O que eu fazia no Piores, eu já fazia com os meus amigos na escola, eu já era conhecido por isso. Mas eu fiz um raio-x da empresa, da emissora. Eu vi os VJs que estavam contratados, eu vi o que estava faltando e eu tinha certeza absoluta que eu ia entrar na MTV. Essa convicção é foda. Eu tinha certeza absoluta, porque a não ser que eles não falarem, realmente a gente não gostou do seu nariz, então você não vai entrar. Aí eu não posso fazer nada. Mas se eles fossem profissionais, eu vou apresentar um case aqui para eles que não tem como eles não quererem. Então, cara, quando você fala assim, o medo do erro, eu sempre me preparei demais para tudo. Quando eu fiz o teste, eu fiz o Piores, cara. E os caras ficaram malucos quando eles viram. Então era uma coisa que não foi uma coisa que tipo, vamos ver,
vamos abrir a porta para esse cara maluco ver o que ele faz. Não, esse cara maluco já mostrou o que ele veio fazer no teste, entendeu? Não, principalmente no teu segmento, onde a exposição é muito grande. Sabe por que eu falo isso? Quanta gente tá assistindo a gente agora, que às vezes por medo de uma crítica, por medo de não agradar, até não só terceiros, mas a familiares, papai e mamãe, e não tentam algo, não ousam, e fica a vida inteira com um input guardado. Eu admiro muito, principalmente quem tá, sabe, em veículos de comunicação, porque você tem que lidar com críticas em escala, porque todo mundo te vê. Verdade ou não? É verdade, cara. Como que é o grande segredo? Como que você sempre encarou com isso? Sabe, ia testar alguma coisa? Como que você recebe? Porque enquanto o cara não abre o seu negócio, que porra, será que a galera vai gostar do meu negócio? Porra, mas será que... Tem muita gente que não gosta de perder um pouco da aceitação social. Tem gente que é muito bacana, conhece essas pessoas bacanas? Eu conheço muito bacana. Que o cara não pode errar, porque senão vai um pouco do prestígio. E quantas vezes limita? Como que você lida com isso? Você tem que lembrar uma coisa, cara. Hoje em dia, eu sou da velha guarda ainda, cara. Pra mim, você... toma uma decisão na vida de ser um artista. Um artista que cuida da sua arte. Um artífice no sentido de você conseguir dominar com as suas próprias mãos o que você faz. Então, assim, quando eu penso a sua pergunta dessa loucura de hoje em dia, da aceitação ou não aceitação, o artista não se faz para ser aceito. Perfeito. O artista se faz para questionar. O artista se faz para pegar uma via paralela que está todo mundo andando e ficar jogando os inputs que você acabou de falar para dentro da sociedade toda que está caminhando como um bando de gado sendo tocado para o mesmo lado. O artista tem que ter o dom e a coragem de dar um passo para o lado para pegar uma via paralela que vai estar cheia de galho, de arbusto, que não vai ser grama batida, se arranhar, tripar, virar do avesso, para conseguir olhar o que está acontecendo e aí, começar a jogar as sementes para o quê? Para esse gado que está assim, começar a fazer assim, e aí você vai abrindo a cabeça das pessoas e vai representando o dia a dia delas através de risada, através de emoção, através de choro, através de exemplo, através de história. Um artista tem que trabalhar com as emoções e não ser idolatrado. Por que no final do espetáculo as pessoas batem palma? As pessoas batem palma, mas elas podiam vaiar. Elas têm outra opção. Verdade. Quando o artista sobe no palco, ele sobe para ser aplaudido ou ele sobe para ser vaiado. Hoje em dia existe uma concepção de educação meio cordial, da sociedade de sempre aplaudir, até pelo esforço e pela coragem de um artista hoje levantar um espetáculo, que é difícil pra caramba, cara. Então, você aplaude só pelo cabra de ter a coragem de viver essa vida. Então, só aí já merece o aplauso. Mas, na sua essência, quando você vai lá atrás para a origem do teatro, a pessoa vaiava. E aplaudia ou vaiava. Não tinha essa de aplaudir pelo esforço. Então, todo mundo sabe as histórias de Shakespeare. O Shakespeare foi vaiado pra caramba. As pessoas, se não gostavam, vaiavam. Então, essa vaidade do artista precisar ser aceito é uma coisa atual. Eu não fui criado assim. Eu fui criado no palco. E a gente tinha o desafio de conquistar a plateia. A gente tinha o desafio de conseguir fazer eles saírem do teatro diferentes. Com alguma coisa a mais. E, cara, eu tô falando isso de adolescente, de moleque, antes de eu começar na MTV. Ou seja, eu tô falando pra, às vezes, você subir num palco e ter 3 pessoas na plateia, sendo como era minha mãe que ia em todas as minhas apresentações. E sempre com o mesmo tesão, né? Sempre, porque assim, se tem 2 pessoas ali que saíram de casa, cara, compraram seu ingresso, sentaram lá pra te assistir, eu vou fazer tudo. É a minha função como artista, dar o máximo que eu tenho pra tentar oferecer pra essa única pessoa que veio aqui buscar me ouvir alguma coisa para que ela saia melhor do teatro. Então, quando eu falo que eu sou da velha guarda, eu fui criado assim, cara. Essa obsessão pela aceitação que existe hoje em dia de ter tanto número de likes e ter tanto número de views e ter tanto e ficar realmente refém disso. Ah, irmão, para mim é uma coisa tão triste ver essa geração de seres humanos ocos por dentro, cara, que precisam da imagem para existir, assim. É tão triste isso, cara, que você vê a pessoa tão... E nem é artista, é uma pessoa X, é uma pessoa qualquer, assim, que... Sei lá, é um arquiteto, é um advogado, mas o cara precisa passar pelo Instagram uma coisa de uma vida tão glorificada e perfeita, e é mais importante ele parecer ser aquilo do que ele realmente ser. E aí você cria uma geração de seres humanos ocos. Vazio. Completamente vazios. E que o pior de tudo, ainda servem de exemplo para outros. E aí começa a proliferar
Meu Deus! E aí, para esses outros que não são ocos, mas são cabeça oca, que acreditam que aquilo é verdade. E aí, cara, é um círculo vicioso que não ajuste tem fim, de ego, cara. né? Ego é muito que nem um remédio, né? Na dose certa ele te salva e superdosagem ele te mata, né? Porque quem não tem um ego também controlado não tem uma autoestima, não tem uma autoconfiança. Sim. O cara não tem porra, eu posso. Sim, olhando por esse lado, né? Eu concordo com você. Agora, numa superdosagem, ele te fode, mas te tem mata. gente que não precisa nem da superdosagem, É verdade. Hoje em dia, cara, se eu te falasse, se eu pudesse resumir qual o problema da sociedade moderna, do nosso século, eu diria que é o ego, cara. Essa necessidade de parecer, de aparecer. De fazer para o outro, né? Não pelo exatamente, outro, né? Cara, exatamente. E não pelo outro, ou para si. Para si. Tudo que eu fiz na minha vida, o pior era para mim. Eu gostava daquele bagulho. Eu falei, vou fazer isso aqui para mim porque eu quero dar risada, eu quero me divertir. Toda a base da minha carreira foi essa. Óbvio que depois você entra no esquema, você fica mais velho, você vê outras coisas, você entra no jogo, você vê a sua posição, você começa a entrar em planos muito maiores que envolvem muito mais gente, muito mais dinheiro, muito mais famílias, muito mais responsabilidade e você vai se adaptando. Mas a base da minha carreira, o que me fez, e aí voltando para a sua pergunta inicial, é exatamente isso, a originalidade e a vontade de fazer as coisas que eu acredito, cara, que eu sempre acreditei. Perfeito, irmão. E tem uma coisa que, assim, que eu te admiro de uma maneira incrível. Eu e minha esposa estavam até conversando ontem. Obrigado. Que a gente se espelha muito, vai falar inspiração assemelhada, né? A tua valorização pela família, mas você consegue passar muito bem, você consegue, sabe, dar um input de maneira muito incrível, que como você tem esse impacto, né, de influenciar, né, família em primeiro lugar, família base. Eu falo porque eu me inspiro muito, poxa, tenho 2 menininhos, né, tenho 2 filhos, a Bela e o Theo. Como que você equilibra esse lance da família? Como que, assim... assim, realmente, eu acho que o equilíbrio que você está se referindo, e pelo menos o que faz sentido para mim, é o equilíbrio da exposição, que eu acho que é o mais importante, na verdade. Porque realmente é uma exposição. E é engraçado, porque as pessoas às vezes falam assim, poxa, eu vi um vídeo seu no Instagram, ou eu li um texto seu no Facebook, ou algo que você escreveu, e eu achei tão legal, mexeu tanto comigo, mudou alguma coisa na minha vida. Eu falo, caramba, o vídeo no Instagram é 1 minuto só. É 1 minuto. Ou seja, ele é tipo uma pontinha do iceberg. Ele representa 1 minuto em 24 horas de um dia. E o que eu quero dizer com isso é que duas coisas. Uma, que o que aparece, a exposição, realmente assim, eu tenho um cuidado em não deixar ela gigantesca. E olha, você trabalha com maestria. Na minha ótica, com muita maestria, tá? Que bom ouvir isso. Com muita maestria. Que bom. Tem um lado também do Romeu que é um pouco mais, que eu abro mais, porque, como ser humano, eu sei que eu tô ajudando muita gente. Esse cara tem uma família incrível, galera. Puta que família top. Obrigado, irmão. Eu sinto uma responsabilidade, uma missão minha e do próprio Romeu em iluminar centenas de milhares de famílias que estão perdidas no que diz sentido ao espectro autista. Então, eu tenho um pouco mais, mas sempre com muito conhecimento, com muito cuidado, tentando passar o máximo de sabedoria possível. E aí o outro lado é que quando as pessoas veem 1 minuto e acham legal, ok, mas o que importa são as outras 23 horas e 59 minutos do dia, que é a realidade, que é o dia a dia, que não é a mágica do Instagram, que não é passar uma imagem, é ser. Então, os outros pais da escola dos meus filhos, eles vêm todo dia, cara. Sabe? Congruência com o que fala, exatamente. Né? Pratica o que fala. Onde vai, as pessoas sabem que eu tô lá, que eu faço das tripas coração, que eu faço o impossível. Não é que eu faço o possível, irmão, eu faço o impossível para estar presente nos meus filhos e para ser o melhor pai que eu posso ser. Entre erros e acertos, não somos perfeitos, o importante é sempre aprender com erro. Mas entre erros e acertos, e não repetir, né? Eu sou o melhor pai que eu posso ser para os meus filhos. Todo o dia inteiro. Eu acho que isso, na verdade, bem na verdade, acho que isso virou a minha única grande motivação da vida. Esses dias eu tive uma lição com a história do Romeu, do livro, o Escova de Dente Azul. Sim. E eu queria muito ouvir de você, sabe? Porra, porque eu me coloquei muito no lugar, né?
de meus filhos, a Bela tem 2 anos e meio, o Theo tem 1 ano. A gente, como pai, é um aprendizado diário, né? Todo dia a gente ensina, né? Eu penso muito que a gente deu a vida a eles, mas eles dão significado à nossa. Total. Verdade? A gente que deu a vida, mas eles dão um significado à nossa, né? Eles ensinam a gente tanto quanto a gente ensina eles. Conta pra mim essa história. Cara, essa é uma história assim, real, uma história que aconteceu. Mas sabe o que é mais legal, cara, de falar? Essa história tem um ensinamento, assim, absurdo. A história viralizou demais, até antes do livro. E eu acho que ela ajudou muita gente. É uma lição para todo mundo, na verdade. Não é só para crianças, assim, é um aprendizado geral. Eu tomei um baque no dia, né, todo mundo, assim. Mas eu acho que o legal de salientar dessa história que eu acredito que você tem que, como pai, isso pode dar um pouco de nó na cabeça de alguns pais, mas como pai você tem que sempre se colocar na posição de aprendiz. E não só como um pai que está lá para educar, para ensinar e para ser o exemplo. É necessário as crianças terem o exemplo, óbvio, não estou falando que não. Mas o pai tem que manter uma vozinha aqui atrás, falando, cara, o que você está vendo aqui na sua frente, o seu filho, a sua criança, é a essência da vida. Eles vêm, a gente nasce só com o que interessa, cara. Deus faz a gente perfeito, cara, com os valores certos, com o crescimento certo, com tudo funcionando, tudo ok. Com o dia a dia, com a sociedade, essas coisas tomam rumos variados. Mas a gente tem que ter essa capacidade de admirar e aprender com os filhos. Por que esse livro existe, cara? E por que essa situação existe? Porque eu me coloco na posição de aprendiz com os meus filhos. E o mestre só existe se tem um aprendiz. Perfeito. Se tem alguém para passar adiante o conhecimento daquele mestre. Ele é só um cara que conhece muita coisa, mas mora no topo da montanha e ninguém nunca vai ouvir as histórias dele. O mestre só existe através do aprendiz, que é quem pega os ensinamentos dele e consegue passar adiante e contar as histórias. O que é esse livro? Eu sou um aprendiz do meu mestre, que é meu filho, cara. Eu peguei uma história dele e consegui passar adiante. Uma história, cara. Aquilo ali foi um dia. Ele já tá com 13 anos, cara, ele vai fazer. Conta essa história. Mas você entende o que eu tô falando, sim? Perfeito, perfeito. Se colocar nessa posição, precisa ter a sensibilidade de pegar. Exato, porque essa história podia ter passado batido. Total. Podia não ter virado um livro, podia ter virado uma história. Isso que me encanta, né? Da simplicidade. Quando eu li, eu digo, escova de dente azul, eu falei, escova de dente azul. Você, como pai, tem que se colocar nessa posição sempre, cara, para poder pescar essas coisas, porque poderia ter passado batido. Porque ele fez um pedido que ele queria ganhar de Natal uma escova de dentes azul. E, cara, tipo, sério, né? A primeira reação, pai, chega Natal... Cartinha de Papai Noel lá. Cartinha de Papai Noel. A gente sentou para escrever a carta do Papai Noel. A gente sempre escreve, sempre senta para escrever. É sempre um grande momento ali. E na hora de falar dele, ele falou que ele queria ganhar uma escova de dentes azul. E... Donatello e Stefano lá, mandando ver. Mandando ver a lista de sempre, muita coisa, infinitos Legos, até falou, dela não sei o que, infinitos. A dona Cláudia já trouxe a lista incrível, feita no iPad, com exemplo, com foto, com print, o caramba. Onde encontra. Normal, tudo certo. Crianças, né, dessa geração. E o Romeu pediu só uma escova de dentes azul. E é o que eu tava falando assim, chega Natal, pai e mãe tem essa sensação de poder dar um presentão, sabe? Mas porque a gente segura muito assim ao longo na medida do possível ao longo do ano. Mas no Natal, pode pedir o que você quiser, cara. E aí ele fez esse pedido. E a gente também poderia ter ignorado. Uma escova de dente, podia ter ignorado. Mas a gente respeitou completamente. A gente deu um valor, falou, que legal, filho, azul mesmo, tá, que legal ele ficou super feliz, quero minha escova de dentes azul, ficou super feliz, legal, bacana. Aí passou, sei lá, uma semana, a gente conversando, já utilizando os presentes, falou, uma escova de dente azul, cara? Caramba, né? Será? Aí eu falei, eu vou conversar com ele de novo, porque às vezes criança muda de opinião, né, cara? Um dia gosta de brócolis, no outro dia já não gosta, enfim, vamos ver se mudou. Conversei com ele no dia seguinte, super na boa, assim, filho, Papai Noel pode trazer o que você quiser, qualquer coisa, né, bacana. E ele falou, não, já pedi, papai, eu quero minha escova de dentes azul. Aí eu falei, não, vai ter que ser, né? Falei, cara, vai ter que ser, lá vamos nós, né? Daí no Natal a gente fez todas as tradições que a gente costuma fazer. Eu valorizo muito
essas datas, a gente sempre faz coisas que marcam assim, a vida das crianças. Para eles entenderem o real. Eu quero que eles tenham memória, cara. A vida é feita de memória, é o que você passa adiante pro seu filho, é o que você viveu, é o que eu tenho dos meus pais, que eu passo adiante eles, consequentemente. E aí, na hora de abrir os presentes, foi logo cedinho, porque o Papai Noel só passa, né, claro. na noite, a gente deixa lá o leite com os cookies. Aí lá vou eu, né? A gente faz todo o esquema bacana, bonitinho para as crianças. Aí de manhãzinha, a gente acordou rasgando os papéis, era ainda meio de noite, ainda nem tinha amanhecido direito. As crianças já na ansiedade, abrindo tudo, aí a gente levantou para ficar lá com eles. Aí foram abrindo e o Romeu ali só no canto, sentado assim, olhando. Ficou olhando. A gente deu o tempo dele e tal, tudo bem, esperamos um pouco. E aí, depois que eles já tinham aberto alguns presentes, falei, filho, vamos ver se o Papai Noel trouxe o seu, porque eu tô vendo uma caixinha ali que acho que tá com o seu nome, né? Vamos lá. Aí ele, vamos. E aí ele levantou assim, super tenso, cara. Tava muito tenso, tava realmente tenso. E aí eu percebi isso, daí eu peguei o presente com ele, comecei a falar, poxa, olha o formato. Porque eu comecei a perceber que a atenção dele era realmente de talvez ele não ganhar o presente que ele queria. E eu percebi isso. Então eu comecei a falar, olha o formato, o que será que tem aqui? Querendo dar, né, a entender para ele ver que era e para ele se empolgar para abrir. E ele estava muito nervoso quando ele pegou assim, o negócio, aí eu tive que abrir com ele mesmo, porque ele não estava conseguindo nem puxar o papel, cara, de tanta ansiedade, assim. E aí quando a gente acabou de abrir assim, ele olhou, era a escova de dentes azul, que a gente achou uma escova de dente azul, né? Embrulhamos, bonitinha, tudo. E aí, quando ele olhou, ele segurou ela assim e começou a chorar, cara. Aí, eu fico emocionado até hoje de lembrar. E... Pô, não preciso falar muito mais, já tá aí toda a história, assim, né? O que trava... E ele ter essa reação... É uma aula, cara. É um mestre mostrando pra gente como a gente se perde nessa vida, entendeu? A gente se perde muito na vida, cara. E aí eu olhei meus outros filhos ali na hora, e eu olhei pra Suzana, ela também já tava chorando, e ela filmou, a gente tem esse momento filmado, ela filmou, a gente tem a imagem disso gravada, que a gente nunca mostrou também, é uma coisa nossa que a gente guarda pra gente essa. Porque ela ficou muito importante, ela ganhou um significado muito grande. E aí, na mesma hora, assim, eu confortei ele, ele ficou muito feliz, o choro dele era realmente de alívio e de... Cara, que bom que eu ganhei a minha escova de dentes azul. Gratidão, cara. né? Gratidão, exatamente. Gratidão. Pude sentar com os outros e ter uma mega conversa, que eu acho que valeu muito para a vida de todos ali, sobre... O que realmente importa. Não só isso, mas às vezes falar o que realmente importa é isso, mas às vezes fica muito vago. Então, se eu posso falar para as pessoas, nitidamente nesse momento a lição não adianta você ter 50 coisas que são mais ou menos. Você tem que ter uma que vale o mundo para você. Perfeito. E essa é uma lição para qualquer adulto, cara, para qualquer pessoa. Corre atrás dessa escova de dente azul, né? Exatamente. É isso. E para os meus filhos ali, eles começaram a olhar os presentes deles, que a gente sabia que iam durar 10 minutos e iam virar uma tralha no canto. Pra quê, cara? E aí eu me vi muitas vezes assim, sabe? Pô, quero comprar isso, quero comprar aquilo. Mas precisa? Pra quê, sabe? Você tem que focar na sua vida, no que é o mundo pra você. E não ter um monte de coisa que é mais ou menos e não vale nada, cara. Perfeito. E, pô, que lição, né, cara? Que isso. Alucinante, irmão. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito emocionado com essa história, mas já fiquei muito emocionado com muitas histórias dele, cara. Muitas. Mas essa, como era Natal, eu tava inspirado, tava de férias, tava com tempo, eu resolvi escrever. E eu escrevi ela como um conto. E lições que eu aprendi com meu filho autista e publiquei no meu Facebook. Assim, eu sabia que as pessoas iam ler, eu tinha uma boa noção do que ia acontecer, mas o que realmente aconteceu, assim, superou qualquer coisa que eu poderia imaginar, assim, virou uma corrente gigantesca de amor e do bem. Inclusive pessoas que entraram no Facebook e começaram a postar a foto dos seus filhos com autismo, com orgulho deles, entendeu? Isso deve te dar uma...
Que alguém tem que puxar a bandeira, Pô, né? lógico, cara. Isso é... Assim, existem as coisas que eu faço e existem as missões que Deus me deu. Assim, é um outro patamar, cara. Portanto, ter essa leitura e aceitar e agarrar, né? Totalmente, é um outro patamar. E aí eu escrevi, viralizou assim num ponto, cara. A ponto da gente, eu lembro, entre outros casos, uma vez a gente estava desceu do avião, aí pega aquele ônibusinho, sabe quando você não desce no finger direto, você tem o ônibusinho, todo mundo lá, com as malas de mão, assim, a gente ali no ônibusinho, assim, a gente um senhor, assim, do lado. Um senhor, assim, um cara de mais idade, assim. E aí ele tava do nosso lado, ele viu ali a gente conversando e tal, não sei o quê. Aí quando a gente desceu, passamos o portão que entra no embarque ali, aí ele tava na nossa frente, ele parou, olhou para trás e falou assim: "Você que é o Marcos Mion?" Aí eu falei: sou eu, sim." Aí ele fez assim: "Ah, então você que deve ser o Romeu." Tipo assim, isso é uma... Legal, amigão, dá licença agora. Você é o Romeu. Assim, aí o Romeu ficou olhando assim pra ele sem entender nada. Aí ele falou assim: "Eu só quero apertar sua mão." Deu a mão assim pro Romeu e falou assim: "Obrigado." Um senhor, cara. E aí virou e foi embora, cuidar da vida dele, assim, cara. Você tem noção? É demais isso, cara. Tem muito que assim, aprender. Pô, a gente tem muito que aprender, Muito cara. que aprender. As pessoas falam pra mim: você não sabe que pesadelo, cara. Meu filho foi diagnosticado com autismo. Eu falo: que bom, cara. Parabéns, presente, irmão. né? Parabéns. Um anjo que você vai aprender com ele. Foi escolhido que nem eu, você tem que agradecer, cara. Obrigado por compartilhar tudo isso. Você podia guardar momentos pra você, que nem se falou, Sim. mas você usa isso pro... Me marcou, irmão. Onde eu tivesse essa história, aquela história que você tem que levar como ensinamento do mestre Romeu, o aprendiz. Obrigado por deixar isso público, porque é uma lição. E são nessas que tocam. O ser humano, ele é meio que movido por histórias, né? Porque a história a gente consegue duplicar ela. Isso a gente se identifica, ela né? se identifica. E vira realidade. História real é diferente de ficção, né? Se você pudesse dar um conselho pro Marquito lá de 1900 e bolinha, quando você começou, hoje... Profissionalmente, você disse. Tudo. Você tem um encontro com você. Eu era um cara que, pelo que eu ouvi da sua história, a gente... Muito parecido, cara. A forma de pensar, a forma de encarar a vida e a forma de querer fazer a sua marca e de querer fazer do seu jeito, fazer o que você quer, obviamente sem passar o pé em ninguém, respeitando todo mundo, respeitando Deus acima de tudo, respeitando a família. Mas seguindo as suas convicções, né? Seguindo as suas convicções. E eu sempre tive isso dentro de mim, desde o início da minha carreira, né? Não à toa eu fiz tanta coisa que as pessoas achavam que era a coisa mais louca que elas já viram, era de vanguarda, ou elas não entendiam, não sei o quê. Eu tava sempre andando na frente, sempre andando na frente. Então, cara, se eu voltasse, assim, eu me olho, cara, às vezes assim, vídeo de YouTube que às vezes pipoca, porque, não tinha nem YouTube quando eu comecei. Então quando aparece eu agradeço, porque eu falo: nossa, alguém subiu. Se alguém que subiu, quer dizer que essa pessoa gravou no VHS, converteu e subiu no YouTube. Essa pessoa é demais. Obrigado a todos que já subiram coisas da minha carreira no YouTube, porque realmente é um esforço, cara. Mas não tinha naquela época. Então quando eu vejo alguma coisa, ou quando eu leio entrevistas minhas, eu hoje com 38 anos e essa barba branca, eu olho e falo assim: meu, que moleque legal, cara. Putz, cara, que moleque legal, assim, sabe? Questionador, eu não aceitava nada, eu fazia as coisas do jeito que eu acreditava que tinham que ser. Se eu fosse perder o emprego, tudo bem, pelo menos eu fiz do meu jeito, cara, eu fiz minha marca, eu segui a minha intuição, eu honrei os meus. E eu olho isso e é raro você achar um moleque hoje, em dia, assim, cara. É difícil, porque você tem que ter uma base muito forte, familiar, para se garantir, para ter essa autoconfiança, você tem que ter uma base de estudo muito aprofundada. Essa preparação. Para se garantir, porque, que nem eu fiz faculdade de filosofia, então eu era um cara que eu sentava na MTV para falar aquele monte de atrocidade, mas com uma base de faculdade de filosofia, cara. E se você for, às vezes eu vejo meus clipes antigos que eu analisava, tem coisas muito profundas ali, cara, tem coisas legais pra caramba, sabe? Coisas que hoje em dia eu não abordo mais, por causa do momento, por causa da carreira, mas que na época eu abordava, coisas extremamente complexas, coisas profundas mesmo, sabe? Então eu saía da MTV, chegava em casa, eu lia Sófocles, eu lia Kant, é uma dualidade muito louca você trabalhar na TV e ao mesmo tempo ter uma base de faculdade de filosofia e de teatro, são mundos que, né, parece que eles se chocam. Se chocam, claro. Cara, sem querer, não me leve a mal, pelo amor de Deus,
Mas seriam tipo, continua. É, isso que eu ia falar. Se eu me encontrasse, eu ia falar, mano, vai na sua, cara. Não ouve as pessoas que querem te derrubar. Não ouve as pessoas que falam que você tá errado. Não ouve as pessoas... Esse plano vai dar certo. Porque eu ouvi isso muito, imagina, cara. Eu cheguei a ouvir isso, eu lembro... Foi um dia maravilhoso. Eu tava na Band ainda, né? Fazendo Descontrole. O Descontrole, cara, ele foi talvez o programa mais anarquista e maluco desde o Perdidos na Noite, assim, definitivamente, cara. Foi uma insanidade aquilo lá. Eu tinha 22 anos, 22 para 23, e eu fiz um programa, eu fui o cara mais jovem da história da TV brasileira a ter um programa diário, ao vivo, no horário nobre. O pessoal falou assim, faz se quiser. Falaram, cara, você acredita? Um bando de irresponsável, cara. Um bando de maluco, cara. Me contrataram e não quiseram saber. Falaram, meu, faz o que você quiser. Eu falei, mesmo? Um dia a gente estava fazendo um tutorial. Eu me diverti, irmão. Nossa, como eu me diverti. Um dia a gente estava fazendo um tutorial de como colar na prova. Como colar na escola. E eu passando as minhas técnicas de como colar na escola. Um programa, cara, de TV. E a gente botou as carteirinhas, todos o elenco sentado. As técnicas. E aí, as técnicas todas, de escrever na régua, de botar não sei aonde, não sei o quê. E aí a gente ensinando. Aí deu um intervalo comercial, o programa era ao vivo, né? Deu um intervalo comercial, meu telefone toca. E eu nunca atendo, né? Tô trabalhando, tô ao vivo, imagina, eu não posso tirar o foco da carreira. E do momento ali do que eu tô fazendo, né? Mas aí tá, agora eu não ficava com o telefone, mas aí veio meu produtor na época, que era o meu braço direito, assim, com uma cara muito tensa, constrangido, e falou assim, Carmion, sua mãe, é sua mãe, cara. Aí eu falei, bom, eu tenho que atender, né? Pelo amor de Deus, você, minha mãe me ligando, minha mãe nunca me ligou mesmo pra minha mãe sabe, né? Ela sabe que não pode me ligar, isso é um combinado, sabe? Ela sabe disso. Mas eu era moleque ainda, eu tinha 22 anos, então cara, eu morava com eles ainda, eu morava com meus pais, cara. Então, eu atendi. Aí minha mãe só falou assim, filho, por favor, para com essa matéria, por favor. Tô te pedindo. Aí eu tipo assim, eu falei, minha mãe tá me dando uma bronca, cara. Sou um profissional, tô ganhando dinheiro, tô ajudando as famílias, não sei quantas famílias daqui. Minha mãe passa o telefone e fala, por favor, filho, para de fazer isso que você tá fazendo agora. Pela gente, vai. Sempre ali seguindo a convicção, e pancada de todo lado. Para. Aí eu falei assim, mãe, eu já te falei 300 vezes que não é pra você me ligar enquanto eu tô no programa. Eu desliguei e naquela época eu funcionava de um jeito que eu falei assim, um jeito questionador e até tenso usar essa palavra, mas anarquista no sentido no sentido leve da palavra de ir contra o sistema principal. Recusar o óbvio. Isso, boa. Que eu falei, se minha mãe tá falando pra eu parar, eu tenho que fazer, cara. Aí eu falei, então vamos fazer mais um bloco ainda nesse negócio. Então seria o conselho, continua, segue em frente, continua não ouvindo, vai dar certo esse seria plano. Isso, se eu me encontrasse, eu falaria assim, vai ser difícil, vai. Cara, você vai várias vezes achar que, por que tá todo mundo contra mim? Por que as pessoas não entendem? Por que a imprensa, às vezes, me crucifixa ou me frita de uma coisa que não precisava, se eles conseguissem ver o que eu tô realmente fazendo? Um bom é que eu sempre tive a galera comigo, né? Isso é fato. O que é isso? É ter a geração que eu representava comigo, me levantando sempre. Então, isso sempre me deu força. Mas eu tive todas as dificuldades que qualquer um tem. Então, eu falaria isso. Segue em frente, mano. E se você estivesse dando um conselho para uma pessoa, um homem, uma mulher que está começando uma jornada nova agora, está começando a saber uma ideia, falou, porra, é isso. E qual dica que você daria agora? Porque alguém olha a sua história, às vezes, eu acredito que as pessoas mais infelizes do mundo são aquelas que acham que o outro é mais feliz. Que a história do outro foi mais fácil. Verdade, é verdade. Né? Mas sabe uma dica boa que eu acho que vale a pena, cara? Assim, tirando uma coisa óbvia, que assim, se você vai fazer alguma coisa, se está pensando em fazer alguma coisa, um business, uma carreira, não sei o quê, se prepare mais do que qualquer um, mais do que qualquer outro. Mas tô falando sério, se você quer jogar futebol, você tem que treinar 1000 vezes mais do que o Neymar treina. Muito mais do que qualquer um. E eu sempre fui o cara que, assim, se eu quero fazer uma coisa, eu não vou olhar pro cara que tá aqui do lado, eu vou olhar em quem é o melhor e ver o que o melhor tá fazendo. Se nivelar por cima, né? Exatamente. Então, trabalhe, cara. Você tem que saber que você vai trabalhar muito. Você vai ter que estudar constantemente. Não tem essa...
Que nem eu falei aqui, revelei pra você, tudo que eu fiz foi muito preparado, cara. Sempre. Preparação é número 1. Isso é o óbvio. E aí, cara, uma coisa que eu ouvi dos meus pais quando eu comecei a minha carreira, porque minha família toda é de médicos. São todos médicos, né? Uma tradição de medicina. Eu fui o único que deu errado na família. E eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo, assim, no sentido do que vai ser a minha vida. Não era um medo que me travava, mas o medo, cara, ele serve para ser um amigo que tá do teu lado sempre, entendeu? Eu penso que ele é um parceiro de viagem, só para falar assim, pô, não vira ali, segue aqui, pode estar na hora de ir para cá. O medo, ele é uma pessoa legal para você ter do seu lado, mas ele não pode comandar a sua vida. Concordo. Ele não pode pegar a direção. Total. Ele tá sentado ali. Total. Ele só não pode pegar a direção. Então eu tinha esse tipo de medo. Por exemplo, pô, seria tão mais fácil eu herdar um consultório lotado dos meus pais do que eu trilhar uma carreira completamente nova do zero. E na época eu só focava em teatro. Eu queria fazer teatro, só teatro, dar aula de teatro, viver de teatro. E aí eu lembro que meus pais falaram comigo assim, eu era muito moleque, né? Eu fui prestar o vestibular com 16, 17. E eu tinha minhas dúvidas todas, né? Eu lembro que, cara, eu tava com a minha mãe lá na fila da USP para você entregar aquele calhamaço lá que você tem que entregar quando você vai fazer vestibular. E a profissão pela qual eu estava prestando, eu preenchi com ela na fila. Tava em branco, porque eu não sabia se ia por medicina ou se ia por filosofia. A filosofia era para eu ser um melhor artista, um melhor ator, para entender melhor a psique humana, a base, as dúvidas dos personagens que eu ia viver. Ou medicina, para seguir o caminho da minha família. Na fila, conversando com ela pra caramba. Aí ela, sempre muito inteligente, minha mãe me fez, ela fez eu achar que eu estava tomando a decisão, né? Ela me deu todas as ferramentas para eu chegar lá e montar sozinho, e aí eu decidi que eu ia fazer filosofia. E aí meus pais me falaram uma coisa, para você dar certo nessa profissão, você vai ter que depender dela. Você tem que depender de um negócio para viver se você quer que ele dê certo. Meio que cortar as pontas, né? Exatamente. Não tem opção. Ou vai, ou vai. Exatamente. Então é o seguinte, essa escolha, esquece o resto. Não fica com o pé lá em medicina, não fica com o pé nisso, você vai mergulhar de cabeça. All in. All in. E você vai ter que depender dela para viver. Então você não vai só estudar, mas você vai trabalhar com isso já, para já conseguir ver como é que vai ser sua vida, etc. Então, acho que essa é a dica que eu poderia passar. Se você quer dar certo em alguma coisa, você vai ter que viver a partir desse momento que você tomar essa decisão, precisando dessa coisa para viver. Porque quando você precisa dessa coisa para comer, para sustentar os seus, você vai colocar as horas extras, você vai colocar o esforço extra, você vai ter a ideia extra, você vai fazer o que você precisa fazer para aquele negócio virar, porque senão o negócio vai morrer de sofrer. Eliminar todas as possibilidades, aí, aquele. Exatamente. Caralho. É isso. Foda. Que pode falar. Irmão, foi foda demais. Foi foda, com F, mano. Com PH. Com PH. Com PH. Obrigado demais por compartilhar a sabedoria. Parabéns, a galera você, pegou cara. Um suco aqui de sabedoria incrível. Continua. Valeu, irmão. Você também, cara. Continua. E eu que te dou parabéns, cara, por tudo que você tá construindo aí. Fico honrado de Muito aqui. legal, cara. Fico Bacana honrado de mesmo. Maior prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado pelo livro. Parabéns por toda a movimentação que você tá fazendo, principalmente com essa galera mais jovem. Legal demais, cara. Galera, todo mundo te deve aí um obrigado. Papo foda demais com o mestre Marcos Mion. E fica ligado, cada vez mais papo. Esse foi com PH, mas cada vez vão ser melhores também. Beijo a todos. Valeu, Tchau. Valeu, gente. Até mais.